existe espaço para todos os advogados. Estabeleça com o cliente uma relação de transparência. A melhor coisa que você tem com o cliente é a transparência. E você precisa criar uma estratégia, uma dinâmica de trabalho que vá de encontro às necessidades daqueles clientes que você quer atender. Olá! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogos sobre os principais temas do mundo do direito. E hoje temos um tema muito interessante: os primeiros passos para prosperar na advocacia. E aqui comigo temos o Dr. João Paulo Echeverria, mestre e doutor em Direito, especialista em Direito Canônico e Educacional. Olá, doutor! Um prazer ter você aqui comigo nesse bate-papo sobre esses temas do direito que hoje vamos enfrentar aí um tema muito desafiador e quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu que te agradeço, Thaís. Para mim é uma alegria estar aqui, estar junto de uma amiga tão querida de tantos anos. Então, para mim é um prazer e uma alegria poder dividir um pouco da experiência que eu tenho e daquilo que a gente vem desenvolvendo no escritório com os advogados de Brasília e contigo, principalmente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no direito. Como foi que você escolheu essa carreira, seus primeiros passos, para que quem está ali nos assistindo possa te conhecer melhor? Eu acho é uma pergunta interessante. Esses dias, inclusive, me fizeram a mesma pergunta. O pessoal do escritório me fez a pergunta para fazer um profile lá no escritório. E eu confesso que eu não soube dizer por que eu escolhi o direito. Eu acho que eu nasci advogado. E fui levado a ser advogado por orientações dos professores que tive. Fazer a memória aqui do professor Jorge Amauri, que foi um grande orientador para a minha trajetória profissional. Mas eu acho que eu enfrentei, o tema é relevante, e a minha trajetória acho que é de muitos dos advogados que hoje se formam em Brasília. Eu vim de fora de Brasília, eu vim do Rio de Janeiro, então eu não tinha aqui em Brasília uma rede de contatos que pudesse me inserir na advocacia. Embora tenha me formado aqui, eu vim do Rio, meu pai militar, vim transferido para Brasília, ele veio transferido para Brasília, acabei me formando aqui. Dali fiz estágios, nesses estágios conheci algumas pessoas, mas na minha família não tinha ninguém da área jurídica. E fui me inserindo a partir das relações que tinha formado com meus colegas estudantes, e ali, frequentando estágios e conhecendo novas pessoas, acabei me identificando efetivamente com a advocacia e realmente percebi que aquela escolha que em algum momento eu fiz na minha vida, mesmo sem perceber, na verdade, não foi uma escolha feita por mim. Foi simplesmente um acontecido de um fato que já vinha a se realizar, né? E assim me formei advogado. E acho que a dificuldade que eu falo, que é de muitos advogados de Brasília, de quem vem de fora e não tem essa participação na comunidade local, é se deparar com um cenário: o que vou fazer quando eu me formar, né? E no meu tempo ainda era um pouco pior. Esses dias eu tive a grata alegria de receber um certificado da subseção do Paranoá, onde sou vinculado, com 17 anos de advogado, né? E eu me lembro que quando fiz a prova para me inscrever nos quadros da OAB, nós passávamos pela seguinte situação: de estudante a desempregado, num ato só. Porque nós não poderíamos realizar o exame da ordem, Thaís vai se lembrar disso, como treino, né? Antes da formação. Nós só poderíamos realizar depois da graduação, depois de bacharel. Isso era um problema, porque a gente se graduava, no meu caso, na UNB, ainda teve greve, eu formei em janeiro, que é uma situação tanto quanto peculiar, e a prova foi em abril. Então, naquele tempo, eu tinha um estágio, na verdade, eu estava entrando num estágio já graduado, com aquela pressão: se eu não passar na prova da ordem, eu serei novamente um desempregado, né? Então é uma pressão enorme que a gente fica ali e pensando nos desafios que a gente vai enfrentar se eu não conseguir me colocar no mercado de trabalho. Como é que eu vou adquirir experiência? Porque você precisa de experiência. Como é que eu vou poder exercer aquela profissão a qual eu escolhi? Eu tenho uma formação técnica. E falando da formação técnica, como é que você chegou no direito canônico? Direito canônico foi muito curioso. Eu me graduei, passei no exame da ordem, fui contratado por esse escritório e esse escritório recebeu a missão de cuidar
da Arquidiocese de Brasília. Um dos clientes desse escritório era a Arquidiocese de Brasília. E eu fiquei responsável, junto com o meu sócio hoje, o meu sócio Kildare, por cuidar desse cliente. E eu vi a necessidade de entender o cliente, que eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente precisa ter como uma referência na prática da advocacia. Quando você vai trabalhar numa matéria do direito, você trabalha com direito do trabalho, direito educacional, direito tributário, direito penal, mais do que entender a parte técnica, você tem que entender do seu cliente. Quando é uma pessoa física, você consegue uma identidade pela personalidade, pelo aspecto moral, mas quando se trata de uma pessoa jurídica, você precisa entender a natureza daquele negócio, daquela instituição, daquela empresa. E respondendo aqui a sua pergunta, o direito canônico foi uma forma de eu entender como a Igreja Católica compreendia o direito. A melhor forma de eu entender isso era a partir do direito canônico. E aí fui me inscrever em cursos e aprendi e acabei me tornando especialista na área. É uma grande referência, inclusive, parabéns, tem feito uma trajetória incrível. E além de ter uma trajetória linda, tem uma característica sua que eu acho muito bacana, que é essa vontade de ajudar a classe, né? E vem ao encontro do que a gente vai falar aqui. Você vai trazer aqui alguns exemplos disso, mas antes eu queria pontuar contigo o seguinte: na sua opinião, quais são os principais desafios que a advocacia sofre no início da carreira? O primeiro desafio que a gente enfrenta quando a gente inicia um projeto de ser advogado, quando você se inscreve num curso jurídico, você abre um leque de oportunidades na sua vida, mas na sua grande maioria, a tendência é que a opção seja pela advocacia. Eu fico muito feliz por isso, porque eu, como disse, eu adoro ser advogado, né? Eu nasci advogado. Então, eu vejo isso como uma parte importante da minha trajetória pessoal e, dentre os estudantes de direito, eu acredito que muitos deles estão como eu. É importante. Mas, diferentemente de outras carreiras jurídicas, onde você se vincula a uma instituição e acaba ali tendo uma forma de remuneração direta e imediata pelo serviço prestado, seja por um concurso público ou por uma assessoria que você vinculada à área jurídica, às vezes não necessariamente como advogado, na advocacia você precisa de um elemento central para que você venha prosperar: clientes, né? E aí é comum, eu sou professor, eu sempre fiz questão de solicitar ao coordenador do curso, meu querido amigo Paulo, que eu desse aula para os primeiros alunos, né? Eu gosto de dar aula no primeiro semestre do curso de Direito. Eles estão conhecendo o curso. E a pergunta que vem dos alunos sempre é: qual a área do direito que mais dá dinheiro, professor? E eu gosto de dizer o seguinte: não, o direito não dá dinheiro para ninguém. Quem dá dinheiro é o cliente, né? Então, você tem que se posicionar, e esse é o primeiro desafio: aonde estão os clientes que você pretende atender. E você precisa criar uma estratégia, uma dinâmica de trabalho que vá de encontro às necessidades daqueles clientes que você quer atender. É óbvio que se você se interessa pela área do direito penal, a tendência é que você busque clientes na área do direito penal. Não imagine você que na área do direito penal, desde logo, vai estar advogando no Supremo Tribunal Federal, nesses casos de grande projeção no cenário nacional. Pode acontecer, né? Mas não é a trajetória natural dos advogados que iniciam uma carreira nessa área. A tendência é que comecem em casos menores, né? Isso. Mas conheçam seus clientes. O primeiro desafio é conhecer os seus clientes. Quem são eles? Aonde eu tenho que me posicionar? E como eu vou me posicionar ali? Esse é um ponto muito importante, porque a gente fala de formação, que é um ponto muito relevante, né? Estar buscando uma técnica mais perfeita possível, mas não adianta eu ser excelente na técnica e não tenho o cliente. Né? E a gente tem sofrido um problema mesmo no mercado nosso, jurídico, né? A gente tem visto aí vários colegas que se formam e não tem perspectivas e, ao mesmo tempo, não tem a experiência e, ao mesmo tempo, não tem uma especialização, que é o que o cliente busca, né? E aí, eu venho com a segunda questão.
como que eu posso superar esses desafios? Assim, a advocacia ela pode contribuir nisso? Em que medida nós podemos nos ajudar para que essa trajetória possa ser mais leve ou que o caminho para a prosperidade seja mais curto, né? Errando menos e, de repente, aí, focando melhor e aí, consequentemente, também tendo resultados, né, mais prósperos em menos tempo? Bom, isso aí tem muito a ver com aquela sua primeira percepção de que a gente, tanto eu quanto Thaís, que, como disse, conheço há muito tempo, temos essa percepção de que a advocacia precisa se ajudar. Isso começa nos primeiros momentos da sua carreira. Isso é uma iniciativa que vem da função do advogado. Nós realizamos uma função, uma atividade que, acima de tudo, se manifesta como auxiliar da justiça. E da justiça em sentido abstrato. Nós queremos um Brasil melhor, né? É uma missão da advocacia. A Thaís, ela sempre fala para a gente, nós passamos toda a história da humanidade como fiéis responsáveis pelas mudanças da civilização no mundo. Sim, sempre fomos protagonistas em todos os avanços civilizatórios. Essa era a frase correta, né? Os advogados sempre foram os protagonistas dos avanços da civilização, em todos os momentos. Hoje ainda são. Existe um livro de Max Weber, Thaís conhece, porque é formado em ciência política, chamado Duas Vocações, e lá ele conta a participação dos advogados em toda a história do parlamento mundial, né? Em todo o parlamento. Tem a presença maciça de advogados e médicos, a curiosidade são os médicos, mas advogados é natural, pela capacidade de argumentação e de defesa do próximo. Porque a função do advogado não é outra, senão defender o próximo. E se nós temos essa função de defender o próximo como missão da nossa atividade, não há outra razão da gente ampliar essa dinâmica, senão auxiliar outros colegas que possam fazer a mesma... Nossos colegas. Os nossos colegas, para que eles possam ampliar essa formação. Isso se manifesta, o escritório em que eu hoje trabalho, sou sócio fundador da Covax Sociedade de Advogados, hoje nós contamos com quase 100 advogados espalhados em Brasília, Rio e São Paulo. Muitos deles foram nossos estagiários, né? E lá nós temos uma política, e eu sempre falo para os estagiários, eu conversando há pouco com a Thaís, eu hoje tenho uma função muito mais de gestão do que do escritório, né? E uma função de gestão de casos do que propriamente de peticionamento. Mas eu vejo na atividade, eu sempre reverbero isso para todos os advogados, os estagiários têm prioridade. Por que eles têm prioridade? Não confiem nos estagiários como que ele vai resolver o problema, não. Você vai resolver o problema do estagiário, ele está ali para aprender, né? Então esse é o primeiro momento em que você vai ajudar a sua classe, porque você formando um bom estagiário, você vai formar um bom advogado. E se você conscientiza esse estagiário, que é função dele também formar o próximo, lá na frente você vai estar todos eles criando essa missão de que um advogado com esse pensamento é um advogado que vai auxiliar na formação de uma justiça social mais próspera no Brasil. Mas hoje existe um problema, e aí você tocou num ponto importante. Eu consigo fazer isso com os meus estagiários. Tem alguns que não conseguem estagiar. Tem alguns que não conseguem estagiar. Oportunidade para isso. E como é que eu faço com esses advogados que tiveram uma boa graduação, têm uma capacidade técnica excelente? Aqui nós temos grandes escolas de direito. São muitas, mas são boas. Nós temos muitos advogados que fazem ali hoje, passam na prova da OAB como segunda graduação, fizeram um curso de Direito, têm uma segunda graduação, então não tiveram o tempo de estágio, não tiveram a oportunidade. Pessoas que fizeram uma graduação com a necessidade de manter uma família, que não tem a capacidade de manter um estágio, mas tem que trabalhar de sol a sol, né, como a gente costuma dizer. Então, como é que a gente concilia a formação profissional desse hoje advogado, num período em que deveria ser necessário, que é na formação enquanto estagiário, se ele não teve essa oportunidade? E aí vem a pergunta, não, mas as escolas, as universidades, as escolas de direito, elas oferecem os estágios obrigatórios. Ora, nós bem sabemos que a formação dos estágios obrigatórios, eles são limites de aprendizado teórico daquilo que precisa ser trabalhado no ambiente profissional. O ambiente profissional, o ambiente de um escritório de advocacia é completamente diferente. Ele não é um ambiente estritamente educativo, é um ambiente
profissional. E como é que eu fomento essa formação em um advogado que não teve a oportunidade de fazer isso na sua formação acadêmica, como estagiário? Bom, eu pensando sobre o assunto, e aí desenvolvendo um projeto com o Paulo Alexandre, que é o presidente da subseção do Paranoá Itapuã aqui em Brasília. Conta um pouco dessa experiência. Como foi essa experiência na subseção do Paranoá Itapuã, que acho que é um bom exemplo de ideia que pode ser feito aí para a gente poder ajudar e fazer essa rede solidária entre a própria advocacia. Gostei da expressão, rede solidária, né? Porque eu acho que era isso que faltava a expressão. Uma rede solidária, pode ser até o nome do nosso projeto, certo? Porque quando eu percebi essa necessidade, isso é uma missão do escritório, ter essa capacidade de formação, e eu conheço vários outros escritórios que compartilham do mesmo pensamento que o nosso. Eu conversando, eu sou vinculado à OAB, na subseção OAB, subseção do Paranoá Itapuã, e conversando com o Paulo, que ali é o presidente, falei, Paulo, a gente precisa dar oportunidade para esses advogados que têm essa formação, estão fora da atividade profissional, não conseguem exercer a advocacia por algumas razões. E aí aquilo que você comentou há pouco, Thaís, o advogado que não tem experiência, o advogado que não teve a oportunidade no seu curso de fazer esse estágio, que não teve a oportunidade ainda de lidar com um cliente, que nunca vivenciou um ambiente profissional. Ele não se sente apto, não se sente confortável em enfrentar esse mercado muitas das vezes. Como ele se posiciona, como eu vou... E aí, retomando a primeira fala que eu dei aqui, como eu vou encontrar esse cliente? Até porque a faculdade não ensina certas competências, que é atender o cliente, saber cobrar o cliente, qual é a estratégia jurídica que você vai usar, qual o honorário, quanto você vai cobrar. Exatamente. Eu vejo hoje em dia muita gente publicando em redes sociais, prospere seu escritório de advocacia, crie uma grande banca de advogados, fique rico na advocacia. Eu acho super legal, eu acho que é válido, inclusive. Mas antes existe um passo anterior, que é eu alcançar o cliente. Eu preciso alcançar esse cliente. E tem que passar credibilidade. A nossa profissão, ela passa muito por isso. Quando o cliente ele te passa uma procuração, ele está dizendo, fale meu nome. Exatamente. Você precisa de você passar essa confiança para que ele queira fechar. Nós representamos outra pessoa. Então, nessa percepção de que existe muita gente que tem a graduação, que se forma, está com a sua carteira de advogado na mão e não consegue acessar o cliente por falta de experiência, ou às vezes não acessa um escritório por falta de experiência, não tem estrutura, não tem capacidade financeira. E como eu, às vezes não tem nenhuma referência familiar que possa te inserir, te dar um empurrão naquela área. Isso é natural, faz parte, são desafios que a gente tem em qualquer profissão. Perfeito. Eu, conversando, e o Paulo é muito querido e gosta desses desafios, eu falei, Paulo, vamos montar aqui no Paranoá um projeto piloto, que é o seguinte, eu vou colocar o meu escritório aqui para que a gente possa receber advogados na subseção para fazer orientação de processos, tanto nossos, com clientes nossos, e atender a advocacia do Paranoá. Veja, nosso projeto ali não era para atender os clientes, o nosso projeto era para receber os advogados, para que com os nossos advogados pudessem atender os clientes. Não é que nós estávamos... Uma mentoria ali, uma espécie de preceptoria, uma espécie de espelhamento da atividade, de uma forma que eu pudesse... mostrar o dia a dia como que emprestar a minha experiência para que ele observasse como nós estávamos trabalhando, mexer no PJE, folhear um processo quando era físico, né? Folhear um processo, mas olhar a forma do PJE, tem umas coisas curiosas, né? Você pegar o PJE da Justiça Federal, ele é de frente para trás, o outro é de trás para frente. Então são coisas simples, mas que o advogado que não teve a oportunidade de fazer isso nenhuma vez na vida não vai saber. Exato. Então, assim, é como pegar o advogado, o colega, pela mão, e falar assim, olha, a capacidade técnica eu sei que você tem, mas você está aqui por uma outra razão. Você está aqui por uma razão que é que você não tem experiência. Então, senta aqui comigo, vamos atender os meus clientes aqui junto comigo, para que eu possa mostrar
Como fazer? E aí vai de tudo, a linguagem, porque a nossa Thaís muito bem lembrou, nós temos que emprestar a credibilidade do nosso cliente para o tratamento da questão que nós estamos trabalhando, né? Então, a linguagem que nós utilizamos também tem que ser adequada. E eu vou dar um exemplo muito interessante. Agora está na moda o Visual Law, né? O Visual Law, para quem não conhece ainda, é uma forma de exposição da linguagem jurídica de uma maneira um pouco mais acessível, mais, eu não vou usar a expressão moderna, mas um pouco mais dinamizada, tá? Eu, particularmente, como sou velho, gosto de usar uma formatação mais antiga. Mas eu estou me adaptando porque é uma realidade. Colocar QR Code na petição, você Isso. fazer formatações distintas, você pode colocar um vídeo, não é? A imagem. Modernizar mesmo. Modernizar. Mas essa fórmula de trabalho, essa linguagem, ela passa por outros caminhos, por exemplo, a linguagem verbal. Não adianta eu receber um cliente de pensão de alimentos, por exemplo, mais simples, que não tem a mesma formação que a sua, e usar as expressões que estão no Código Civil. Você não vai acessar aquela pessoa, você não vai conseguir expressar aquilo que a lei diz. Então você precisa traduzir aquilo para a pessoa, de uma forma que ela seja capaz de receber aquela informação. Sim. E isso não é porque a pessoa é simples ou não instruída, porque se você for falar com o presidente, o CEO de uma grande empresa sobre direito penal, ele também não vai saber. Sim, é técnico. Né? É técnico. Então, esse tipo de linguagem, nós precisamos nos adaptar de acordo com a relação que nós estamos estabelecendo com cada um dos clientes. E eu acredito que essa formação também perpassa essa experiência que o advogado precisa ter para que ele possa se posicionar nos clientes que ele pretende atender. De outra forma... Isso poderia ser até algo institucional, a própria ordem poderia criar esse espaço, esse ambiente dessa rede solidária, em que a gente tem ali uma residência mesmo para os advogados que têm interesse e que queiram pegar essa prática. E aí tem 1000 possibilidades, fazer parceria com a FAGE. Eu acho que esse projeto que nós desenvolvemos lá no Paranoá Itapuã, junto com o Paulo, que aliás eu preciso agradecer ao Paulo, que acolheu, mais do que acolheu, incentivou, motivou, e aí aconteceu um fator muito curioso, depois os próprios advogados do Paranoá começaram a assumir e se ajudar. Então aquela rede... A rede de solidariedade que você comentou agora, logo em seguida tomou corpo. E nós saímos. Nós não precisamos continuar lá. O escritório já tinha cumprido a sua missão, que era fomentar essa atividade ali no Paranoá. E eu acho, eu percebo que hoje não adianta a gente ter esse tipo de projeto centralizado na OAB ali na Asa Norte, né? Ou trazer todo esse atendimento para um ambiente centralizado. Nós temos uma pluralidade de subseções hoje no Distrito Federal que viabilizam com que esse tipo de pensamento, esse tipo de iniciativa possa tomar uma dimensão que atenda a todos os advogados que estejam precisando ganhar essa experiência e pretendam superar esses desafios da forma como nós enxergamos que podem ser superados. Existe espaço para todo mundo. Sempre me lembro do meu amigo Jacques Veloso, e ele é um dos grandes tributaristas da parte de ICMS de Brasília. Não conheço ninguém melhor do que ele, e ele costuma dizer, tanto o supermercado maior de Brasília quanto aquele pequeno mercadinho na menor cidade administrativa de Brasília, na menor região administrativa de Brasília, ambos pagam ICMS igual. O problema não é diferente, o tamanho é que é, né? Então todos precisam de advogado. Existe espaço para todos os advogados. O que a gente precisa é viabilizar com que todos possam acessar esses clientes. Perfeito. E nesse ponto, partindo até dessa experiência prática, assim como nós expandirmos e avançarmos para que haja efetivamente uma política da própria ordem nessa montagem dessa rede solidária em todas as subseções, né, e também na seccional, para que a gente possa ter um bom apoio
para essa advocacia iniciante, de uma formação gratuita e que seja voltada para tanto a prática, e aí pode fazer parceria com a FAGE, parceria nos escritórios, como também mentoria para que a pessoa possa identificar em qual área ela se identifica e também como encontrar esse cliente, né? E também, obviamente, as capacidades que a faculdade não traz, que são exatamente essas competências na área de gestão, que serão necessárias, gestão da carreira, que, se Deus quiser, vai virar a gestão do escritório, né? Porque tem um caminhar para se chegar no escritório e para prosperar na advocacia. E nesse sentido, acho muito importante esse exemplo e que nós temos agora aqui a oportunidade de um exemplo prático, que isso é possível, mas também da atitude pró-classe, atitude de nós pensarmos que há como nos ajudarmos, não é? Há como, sim, superar esses desafios no início da carreira e aí ter a ordem como esse espaço de diálogo, esse espaço de formação e essa rede solidária em que a gente, já mais experimentado na carreira, que já teve um caminhar, possa dar a mão àquele que está iniciando e juntos fortalecemos a advocacia como um todo. Porque quem ganha com isso é a sociedade, que vai ter uma advocacia mais preparada, uma advocacia mais unida e pronta para brigar aí pelos seus direitos. Não, eu acho fantástico. Thaís está sendo muito generosa e muito, digamos assim, até simples nas palavras, porque eu já tinha conversado com ela uma vez sobre esse projeto. Ela chegou aí no Paranoá, conheceu um pouco da atividade que nós estávamos realizando e desenvolveu uma série de ideias na época para a gente. É óbvio, nem tudo a gente consegue colocar em prática. Nós pedimos certa vez apoio à OAB na seccional, infelizmente não conseguimos avançar nesse ponto, mas na subseção ali com o presidente Paulo nós conseguimos fazer um excelente trabalho e acredito que sim, esse é um movimento de que a gente precisa desenvolver, de que a advocacia precisa estar unida. Eu usei esses dias a expressão, precisamos nos ombrar, Sim. Todos nós, porque nós somos um corpo formado por um grupo total. Nós somos, a OAB é o advogado. Então, cada advogado exercendo a sua profissão é um advogado agindo em paz, em busca de uma justiça social mais próspera para um Brasil que vive as dificuldades que vive hoje. Um país com tanta desigualdade ainda, com tantos problemas, a nossa função é resolver problema, né? Então, nós temos ainda tantos desafios. E eu tenho certeza, Thaís, que não só o meu escritório, o seu escritório, o escritório do Paulo, como existem muitos outros escritórios que querem fazer isso, não sabem como fazer. Eu tive a grata surpresa e sorte de ter o amigo Paulo do meu lado e me viabilizou essa estrutura para que a gente pudesse fazer essa atividade. Mas eu tenho certeza que existem muitos escritórios em Brasília, grandes escritórios, que têm esse mesmo pensamento, que querem projetar uma advocacia próspera. Não é concorrência, você não está ali criando um concorrente. Não é verdade isso, você não está formando uma pessoa que vai concorrer com você. Não existe isso. Existe espaço para todo mundo. Isso. E um advogado bem formado é uma classe valorizada. E uma classe valorizada, quanto melhor o seu trabalho, mais valorizado você é. Então, tenham essa oportunidade como uma oportunidade do outro, como uma oportunidade para você também. Sim. Porque desenvolver... Todos nós sermos agentes de transformação. Todos nós sermos agentes de transformação para um Brasil melhor. Porque Perfeito. É o que faz a advocacia, sempre fez. E não vai ser diferente agora. Quais são as principais dicas que você daria ali para os advogados e advogadas que estão com dificuldades na carreira? Bom, o primeiro ponto é que você precisa ter claro que a sua formação, a sua capacidade técnica, ela é um serviço, né? Você não frequenta um consultório médico sem um plano de saúde ou sem pagar a consulta, né? Então, se lhe é consultada qualquer coisa na ordem jurídica,
e você está ali prestando uma atividade fruto da sua capacidade técnica, cobre por isso. A OAB tem tabela própria para isso. Você tem que cobrar os seus honorários. Não há vergonha em cobrar os seus honorários, muitíssimo pelo contrário, é fruto do seu trabalho. É parte da nossa atividade. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter. Estabeleça com o cliente uma relação de transparência. A melhor coisa que você tem com o cliente é a transparência. Muitas das vezes, isso num primeiro momento pode não te atrair o cliente, porque você está dizendo a verdade para ele. Ele às vezes não quer ouvir aquilo que ele não tem como alcançar aquilo que ele pretende numa ação judicial. Mas se você é transparente com ele, se o jovem advogado, o advogado iniciante, olha, eu entendo que não é a melhor forma de se resolver o problema, apresente uma outra solução ou algo que o valha, mas seja transparente. Ele volta. Se não volta, porque não tem outros problemas, se Deus quiser não tenha, mas indica alguém, porque sabe que no fim você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa que vai apresentar a melhor solução, aquela que é a melhor para aquele cenário específico, e não aquela que vai ser mais rentável para ele. Então seja transparente, né? Seja transparente. E por último, para não estender, a linguagem. Seja claro, evite um linguajar difícil, evite tentar expor uma autoridade pela forma de expressão, evite ser erudito. Isso não vai te atrair novos clientes, né? Vai te afastar, porque você não está atingindo a sua finalidade, que é comunicar aquilo que você pretende. Então seja claro, direto e transparente. E não deixe de cobrar por isso, porque é a sua profissão. Você estudou para isso, não se sinta menor por isso. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, aprendi muito contigo, tenho certeza que quem está nos acompanhando também teve aí grandes reflexões. E quero agradecer você que esteve aqui conosco. Estaremos aqui com outros temas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E nos vemos na próxima. Até já!